E vamos lá então, convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13. Nós vamos relembrar aqui a leitura do verso 1 até o verso 7 e vamos avançar um pouquinho, lendo o verso 8, 9 e o verso de número 10. Lembrando mais uma vez, né, nós já falamos semana passada no estudo, você aí na sua Bíblia, provavelmente você já observou, toda vez que começa um assunto novo, uma ideia, um parágrafo, ou pelo menos um assunto que está sendo tratado, a primeira letra do versículo vai estar com um negrito, né? Uma cor, né? A letra vai ser mais grossa e mais escura aí. Então, se você observar aqui no capítulo 3, você vai ver que no verso primeiro, o Tzinho aí do todo homem, né? O T está mais escurinho. E depois no verso 8 você vê o Azinho aí, a ninguém, né? O A também em negrito. E depois do verso 11 você tem o Ezinho, uma partícula aditiva aí que dá a ideia de continuidade, mas ao mesmo tempo já para um outro assunto. E por isso o comitê fez essa distinção aí para facilitar o nosso estudo, tá certo? Semana passada nós estudamos do verso 1 até o verso 7, falando da nossa responsabilidade como cristãos, como cidadãos ao mesmo tempo, né? Cidadãos tanto dos céus como da terra, aquela dicotomia que Agostinho trata, né? Cidade dos homens, cidade de Deus. E também hoje entrando aí mais um detalhe desse capítulo, tá? Vamos ver aqui. A Valdívia, não sei do que foi esse comentário, mas tá bom. Então vamos fazer a leitura então, irmãos, depois nós oremos juntos para Deus nos abençoar também, tá bom? Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que todo aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, ou seja, pelo próprio dever de consciência, né? Porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que ele é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Hoje nós ficamos até aqui na leitura. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo cuidado, pela proteção do Senhor. Nos abençoe nesse momento de estudo. Que a graça do Senhor repouse sobre nós e que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos fortaleça, nos capacite, nos edifique, para que possamos compreender um pouco mais a Tua palavra e assim moldar, ó Deus, o nosso dia a dia, segundo a vontade do Senhor, o padrão do Senhor. Nos abençoe a todos, fique conosco, é o que nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Que bom. Então vamos lá. Eu cumprimentar só os irmãos que chegaram aí depois, né? Nossa irmã Ieda, o Cezinha que eu já comentei, também o presbítero Paulo, a Pati, o Fábio, o Fabinho, o Gigi, a Cris e a Jéssica, também a Vera, Zé Luiz, Deus abençoe aí, também a Heloísa Turci, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, nós vimos na semana passada, nessa sequência aqui do estudo Romanos, na parte prática, né, da carta, lembrando que nos 11 primeiros
capítulos, Paulo então vai dar toda a base doutrinária e teológica para dizer que nós éramos todos pecadores, não existe ninguém justo por si só, todos estão condenados, seja judeu, seja grego, que somos condenados, que Deus nos entregou as nossas paixões, que apesar dessa nossa inclinação pecaminosa, nós temos um senso de Deus, nós temos uma semente da religião, nós sabemos o que devemos fazer, mas não conseguimos fazer, e que, portanto, todos nós deveríamos estar condenados, e que a lei não tem o objetivo de salvar, mas simplesmente mostrar para todo mundo que somos pecadores, incapazes de chegarmos a suprir o padrão de Deus. Por isso, então, Jesus foi enviado, próprio Deus encarnado, para nos justificar. E através da obra de Cristo, nós somos, então, alcançados não por obras, mas pela graça, né? A obra de Cristo é que nos justifica e não a nossa própria, e que uma vez, então, alcançados pelas misericórdias de Deus e pela graça de Deus, pela salvação em Cristo Jesus, uma vez que estávamos todos depravados, fomos alvos dessa eleição incondicional, ou seja, algo que nós não tínhamos em nós mesmos, a condição da nossa eleição não está em nós, mas no próprio Deus. Fomos, portanto, alvos da expiação limitada de Jesus, um grupo específico que Deus separou, vasos de honra, ele vai dizer que ele fez segundo a sua grandeza e soberania para a sua própria glória, enquanto que os outros que permanecem na própria condição, né, foram preteridos, né, foram deixados na sua própria condição, não serão salvos e serão justamente e de modo justo, correto, condenados por conta da nossa natureza e da herança que recebemos de Adão como nosso primeiro representante. Sabemos que em Cristo, então, fomos libertos da condenação do pecado, mas não da ação do pecado que ainda resiste em nossa vida e que por isso precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida para nos santificar e nos conduzir nesse processo de santificação. Mas ainda estamos sujeitos não só à situação da inclinação do pecado, mesmo já libertos dele, já libertos da condenação eterna, mas também estamos isentos, não estamos isentos, melhor dizendo, dos sofrimentos que o pecado traz. Então, todos nós somos sujeitos a passar por uma série de situações adversas, enfermidades, fome, tribulação e um monte de coisa, ansiedade, angústia e a morte física. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque uma vez que a salvação é pela graça de Deus e é um presente dado por Deus e aplicado e selado em nosso coração, nós não podemos perder. Diante disso, então, Paulo falou, olha, uma vez que vocês não eram nada, foram alcançados pela graça de Deus, né? Então, como que você deve viver agora? E aí, então, capítulo 12 em diante, ele vai tratar desse modo da vida, ou modo de vida cristão em várias áreas. Ele vai tratar de um modo mais específico, né? Que pelas misericórdias de Deus, então agora eu vou apresentar a Deus uma vida que o glorifique, um culto a Deus, através do meu corpo, através das minhas ações e através da minha mente, através dos meus pensamentos. Então, o meu corpo e a minha mente precisam glorificar a Deus, apresentar a Deus um culto vivo, santo, agradável a Deus e através dessa comunhão com o Senhor eu experimento, apesar de todas as lutas, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vimos também que eu vou demonstrar em segundo lugar a minha gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus no serviço a Deus, segundo os dons que Ele me deu e exercendo esses dons com excelência. E diante do convívio com as pessoas, através da demonstração do amor, o amor como a grande virtude que acaba dando vazão aí a tantas outras virtudes que nós estudamos aí no capítulo 12. E aí no capítulo 13 ele diz, olha, e como cristão você tem que viver também de modo exemplar dentro da questão social, ou seja, a sua cidadania precisa refletir a sua fé. E foi isso que nós vimos então na semana passada, dividindo aí o capítulo 3, né, em 3 partes. Na primeira parte que estudamos semana passada, que nós vamos refletir a nossa fé e demonstrar gratidão a Deus,
através de uma vida civil, política, ou seja, através da minha cidadania, que glorifique a Deus, tanto na postura do bem, para não ser alvo da punição da própria autoridade superior, ou dos magistrados, né, no cumprimento aí do meu dever, e nos meus relacionamentos com a autoridade, inclusive pagando os recursos necessários para o sustento do governo, né, para o sustento do Estado, considerando, portanto, esse sistema organizado como algo instituído por Deus e estabelecido por Deus. O Cezinha vai falar aqui no verso 7, pagai a todos que lhe é devido, honra é muito usado por líderes que dominam o seu membro pelo medo e segue a submissão. Qual o sentido correto desse texto? É como nós vimos semana passada, César. Se você é uma aula inteira, né? Nós tratamos dessa situação, que é a perícope do verso 1 até o verso 7, mas o que ele está falando é justamente o modo mais simples da interpretação. O governo, o Estado é algo estabelecido por Deus, as autoridades constituídas foram constituídas por Deus, mesmo que elas sejam pagãs. Nós lemos aí na nossa aula passada, inclusive a nossa própria confissão de fé, quando trata no capítulo, se não me engano, 23, sobre os magistrados, que fala que a nossa responsabilidade como igreja é ser a consciência do Estado, no sentido de agir corretamente com o Estado, mesmo que o Estado não aja corretamente com a gente. E aí, então, o pagar é pagar mesmo. É a mesma ideia de que Jesus disse, olha, dai a César o que é de César. De quem que é a esfinge na moeda que você paga o tributo? Ah, é de César. Então, dai a César o que é de César. Então, se há tributo para ser pago, pague-se. Como cristão, você vai pagar. Você não vai burlar a lei, você não vai sonegar imposto. O seu imposto de renda tem que ser expressão da sua fé. Ah, mas eu vou pagar muito imposto, pastor. Meu amigo, é duro, né, você tratar disso muitas vezes com o cristão, porque o cristão ele consegue ludibriar até a responsabilidade da manutenção da causa do Senhor, aquilo que a gente já falamos em outro momento, a questão muitas vezes do dízimo, né? Como você tem um movimento, o dízimo não é, tarará. Meu amigo, realmente, o dízimo, presta atenção no que eu vou falar agora, o dízimo não é algo para você pagar, você tem que dar tudo. Você não tem que dar o dízimo, você tem que dar tudo. Você imagina essa situação? Porque Jesus disse que se você não estiver disposto a abrir mão de todos os recursos que você tem, você não é discípulo dele. Então os caras ficam brigando por causa de dízimo. Dízimo ainda é a melhor solução para todos nós, né? É o jeito mais justo de você investir no reino, fora as ofertas, obviamente. Mas porque o padrão do Novo Testamento, como eles dizem, não é o dízimo. Realmente o padrão não é o dízimo, é tudo, dá tudo. Igual o povo lá da igreja primitiva fazia. Vendia as propriedades, depositava aos pés dos apóstolos. O Paulo vivia simplesmente para o Senhor. Ou como Jesus vai dizer aqui no capítulo 14, né? Texto que eu sempre citei aí, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, e aqui é a questão do ter, não pode ser meu discípulo. É a mesma ideia que Jesus disse lá para o chamado jovem rico, na verdade já era uma pessoa adulta, né? Onde ele fala assim, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Por que Jesus fala isso? Porque os mandamentos é que me conduz à salvação? É óbvio não. Jesus conhecia o coração daquele homem, sabia que ele era rico, e aí ele fala assim, não, mas eu guardo todos os mandamentos desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Aí Jesus, então, já faz o primeiro teste. Fala, então vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Porque se ele realmente guarda os mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se ele estivesse, se realmente cumprindo o mandamento, ele estava amando a Deus, ele estaria disposto a vender tudo e entregar aos pobres. E aí diz o texto que aquele homem se entristeceu, porque ele era muito rico. Então veja, então ele não conseguia cumprir nem o primeiro mandamento. Então é a mesma coisa dos cristãos hoje. Às vezes os caras ficam brigando por causa do dízimo, aquela coisa toda. E nós já falamos, né? Aonde está o nosso coração, a gente investe o nosso dinheiro. Não é assim? Se você ama bicicleta, meu amigo, você compra a melhor bicicleta. Né? Se você ama o seu corpo, meu Deus do céu, você faz de tudo. Vai ficar velho, vai enrugar, mas você faz de tudo. Você gasta rio de dinheiro para comprar sebo de cabra,
e tudo que mandar fazer, gema de ovo, tudo que mandar fazer, caca de galinha, você passa o que foi, paga o preço que for para achar que você vai. Não é assim? Porque seu coração está naquilo. Agora, quando seu coração está nas coisas de Deus, não tem essa questão do dízimo, porque vai ser natural. E em relação ao Estado, quando eu entendo, vamos chegar lá, seu César. Quando eu entendo que o governo é instituído por Deus, né? Quando o governo é fruto da ação soberana do Senhor, porque é o Senhor que constitui as autoridades, então aqui o contexto do verso 1 ao verso 7 vai tratar da minha relação como cidadão, debaixo de um sistema de governo. No caso aqui, Paulo estava dentro de um sistema de império, e mesmo assim ele diz, olha, já que tem um império, se eles cobram tributos, ele cobra imposto, você vai pagar esse imposto, você vai pagar o tributo, você vai pagar aquilo que eles exigirem. Além disso, você vai respeitá-los e você vai honrá-los, porque essas autoridades foram instituídas por Deus e mesmo quando elas não andam dentro do padrão de Deus, elas ainda são ministros de Deus para fazer a vontade do Senhor, né? Então, César, quando os pastores usam esse versículo para aterrorizar, amedrontar os membros, eles usam esse versículo junto com aquele que diz assim, não toque nos ungir de Deus. Na verdade, eles estão totalmente fora do padrão, né, do contexto bíblico. Aqui, quando diz pagai tributos, impostos, honra e respeito, o tributo e honra refere-se à autoridade governamental. Porque você não paga tributo para a igreja, você paga tributo para o Estado, você paga imposto para o Estado. Agora, o princípio, talvez, que pode ser que as pessoas usem, é que o princípio, depois, principalmente no final do verso, a quem respeita, respeita, a quem honra, honra, ainda continua sendo na ideia do governo. Mas o princípio também se aplica à figura do meu pai, à figura da minha mãe, à figura de qualquer autoridade sobre a minha vida, à figura, obviamente, do líder religioso ali, ou do pastor, daquele que está exercendo a função pastoral. Mas o foco aqui é o governo. Só que Paulo faz um paralelo, ele chama os magistrados de ministros de Deus e diz que o tributo e o imposto que você paga para eles é a mesma coisa em relação aos seus dízimos, às suas ofertas para a manutenção do sacerdote do Antigo Testamento, que era ministro de Deus, e no Novo Testamento aqueles que vivem da causa do Senhor, é o mesmo padrão que se aplica sobre o funcionalismo público. Então nós pagamos o nosso imposto porque o magistrado civil, as autoridades instituídas por Deus são ministros de Deus. É correto usar esse texto para aplicar sobre a vida de pastor? Não é, porque o texto está falando do magistrado civil, o foco é esse. O princípio se aplica sobre o pastor? Se aplica sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre meu professor, sobre qualquer um que está com autoridade na minha vida? Sim, o princípio se aplica, mas o texto está falando do governo. Tá bom, Cezinha? Eu acho que é isso. Se não for, coloca aí de novo, a gente caminha mais um pouco. O professor Roberto Júnior, nosso irmão lá do Rio de Janeiro, diz, o cristão pode participar de uma greve que o juiz julgou como legal? Sim, porque aí você tem o amparo do próprio Estado. A questão da greve em si, como é um direito constitucional, né, o próprio Estado lhe dá esse direito, o próprio Estado lhe concede esse direito. Agora, uma greve injusta, onde o próprio Estado, através do setor do magistrado, né, judicial, diz, olha, essa greve é injusta, então, obviamente, que o cristão ele deve fugir desse tipo de postura. Mas é pecado o cristão participar de greve? Não, porque o próprio Estado lhe permite isso, a própria lei lhe garante esse direito. Agora vamos pensar um cara que é policial, o próprio militar. A própria Constituição Federal lhe proíbe isso, né? Se não me engano, o artigo 142, uma coisa assim, proíbe os militares de fazerem greve. Então, o cara é crente e militar, obviamente, está ciente disso, ele deve cumprir aquilo que a lei determina, tá certo? Então, se o juiz referendou aquela greve como uma reivindicação justa, plausível, dentro da lei, então não há problema nenhum o crente fazer isso. Agora, ele não pode fazer mutinha, não pode fazer corpo mole. Se está trabalhando, ele tem que ser o melhor.
Se ele é funcionário público, eu posso dizer isso, porque eu já fui funcionário público antes de ir para o seminário. Como funcionário público, você está ali para servir ao Senhor, como ministro de Deus. Se todo funcionário público tivesse essa compreensão, o serviço público teria que ser o melhor serviço, mais do que o privado. Né? Infelizmente, dentro da cultura brasileira, o cara se torna funcionário público e parece que ele incorpora um espírito olha, vou deixar para amanhã, né? De procrastinação. É lógico que você tem muitos funcionários, conheci muitos funcionários públicos que realmente dão sangue, entendem que estão ali servindo ao Senhor e fazem aquilo para a honra e glória do Senhor, né? Tenho amigos, inclusive, que trabalham como magistrados dentro da questão judiciária, que exercem a função com o maior temor possível, dentro do rigor da lei, né, de modo honesto e tudo mais. Mas eu não estou falando só do magistrado, estou falando vamos dizer assim, do funcionário público que faz as coisas acontecer no dia a dia, né? E muitas vezes a gente fica à mercê do cuidado desse cara, que faz as coisas de uma má vontade terrível, tão somente pela segurança que o funcionalismo público muitas vezes proporciona. O cristão, ele não deveria ser assim, né? E geralmente o pior funcionário é o primeiro a querer ter greve. É mais ou menos assim que funciona na história da humanidade. Mas o cristão, quando ele entender que ele recebeu tudo de Deus pela sua graça, e como Paulo está fazendo aqui, e que toda a minha vida agora precisa ser em demonstração de gratidão, todas as esferas da minha vida precisam engrandecer ao Senhor, ele vai entender que o seu trabalho, seja como funcionário público ou não, vai ser para a honra e glória do Senhor, a sua vida em sociedade vai ser para a honra e glória do Senhor, a sua vida como cidadão, respeitar a autoridade, vai ser para a honra e glória do Senhor. Beleza, irmãos? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, aí nós temos a transição, né? Nós vimos aí na primeira parte aí essa vida civil. Agora, na vida de sociedade, e eu acrescento aqui a família. Aí você fala assim, pastor, mas está difícil de achar a família aqui quando a gente lê o verso 8 a 10. Na verdade aqui está 13, né? Está de 8 a 13 aqui, mas é de 8 a 10, tá? Foi um erro de digitação, provavelmente. Então, está difícil de achar família. Por que o senhor pôs família aqui no meio, né? Porque quando Paulo trata da lei moral, né, ele vai usar aqui só as últimas 6 leis, de modo mais específico. Ele não cita todas, mas o foco dele são as leis. Os 10 mandamentos é dividido. As 4 primeiras leis voltadas para Deus e as 6 últimas leis voltadas para o meu convívio interpessoal. E ele usa isso. Então, quando ele diz, não adulterarás, né? Isso pressupõe um convívio familiar, não só social. Porque se adultera, o adúltero, ele trai quem? A mulher do vizinho? Não, ele trata a sua mulher, a sua esposa, sua família. Quando diz honrar pai e mãe, não está aqui explícito, mas implicitamente está, quando ele fala qualquer outro mandamento, porque ele está referindo-se aos 6 mandamentos relacionados ao convívio pessoal. Então, honrar pai e mãe está dentro da sociedade, mas está dentro de um contexto familiar. Então, eu vou glorificar a Deus, segundo Paulo, em Romanos 13, de 8 a 10, na minha vida em sociedade e na vida também familiar, tá? Por quê? Por conta dos próprios mandamentos, tratar da questão tanto social quanto afetiva ou familiar. E aí eu amplio um pouquinho dizendo que essa porção vai tratar da questão comercial, e não é à toa que ele usa como termo não ficar devendo, né? E aqui nós temos a transição. Você tem que pagar tributo, você tem que pagar imposto, você tem que pagar respeito, tem que pagar honra, e não ficar devendo para ninguém. Essa é a ideia da sociedade, não só para o governo, você não vai burlar os impostos, você não vai sonegar os tributos, como também você não vai ficar devendo nada para ninguém. A única exceção é o foco do nosso estudo de hoje, que é o amor. Tá? Então, o meu relacionamento com as leis morais aqui também estão descritas nessa porção. E depois a última parte, do verso 11 ao verso 14, aí nós vamos ver uma outra questão que foge da questão moral,
que é a questão da santidade, que já entra mais para a questão espiritual, tá bom? Mas essa terceira parte é para semana que vem, se Deus nos permitir. Então vamos lá. Nós trabalhamos então sobre a minha cidadania refletindo a fé, né? Citamos aí a confissão, lemos aqui, vimos alguns textos, o que Paulo fala, em toda uma situação relacionada aí ao estudo das Escrituras. E hoje, nosso objetivo, se você quiser relembrar, dá uma olhadinha na aula de semana passada. E aqui o objetivo nosso hoje é do verso 8 até o verso 10, que trata do meu caráter. O meu caráter reflete a minha fé. Cezinha, você não pôs um oi aí, mas respondi o que você queria? Ficou claro? Qualquer coisa você me dá um toque aí, tá bom? Então vamos lá. Do verso 8 ao verso 10, Paulo está falando, olha, você vai glorificar a Deus na sua vida, né? Seu comportamento, seus pensamentos, no seu serviço a Deus, nas suas atitudes para com as pessoas, na sua cidadania e agora na demonstração de caráter. Você tem que dar um bom testemunho, você tem que ser um cara exemplar, né? E aí então ele começa dizendo que a minha vida em sociedade e obviamente em família, o meu relacionamento horizontal, o meu relacionamento com as pessoas, seja no âmbito social, no âmbito de amizade, no âmbito comercial ou no âmbito familiar, precisa glorificar o nome do nosso Deus. Então, no relacionamento comercial e afetivo, eu vou glorificar a Deus. O meu relacionamento com a própria lei, eu vou em obediência à lei moral, porque através do cumprimento dela eu demonstro a minha fidelidade à graça de Deus que me alcançou. Então, nós não podemos nos esquecer que Paulo está tratando aqui da vida prática do crente que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. O que ele está dizendo? Olha, você foi alcançado, você não era nada, Deus fez a filho dele, te adotou como filho, e agora você tem que viver como filho dele. Então, num contexto social, de relacionamento horizontal, né, você precisa glorificar a Deus no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento comercial com as pessoas, no seu relacionamento afetivo, na sua família, no trato com as pessoas e por aí vai. Então, a vida prática daquele que foi alvo do maior amor de todos, né? Que nós somos alvos do maior amor de todos. Romanos capítulo 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós que fomos alvos do maior amor, um amor inigualável, né, maravilhoso, também devemos, na relação horizontal, ou seja, o amor de Deus na relação vertical nos alcançou, para que agora, então, esse amor na relação horizontal seja demonstrado através da vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E é por isso que, então, ele começa dizendo, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, esse amor do que ele está falando é justamente essa postura de caráter, essa postura de moralidade, né? Essa postura de fidelidade à lei moral de Deus sendo externada no meu relacionamento com o meu próximo. E aqui você vê a relação, né? Pague os tributos e não fique devendo nada a ninguém. Então, na minha relação comercial, eu tenho que demonstrar amor, porque quando eu compro e não pago, eu estou desprezando isso, estou demonstrando o meu egoísmo, estou demonstrando o meu desrespeito e por aí vai, né? Quando você vende alguma coisa, você parte do pressuposto que a pessoa vai te pagar, e mesmo que você dá a ela um prazo para que pague, você acredita na expectativa de que, da mesma forma que ela gostaria de receber se fosse o contrário, ela vai pagar. Então, não fiqueis devendo coisa alguma, né? Não fiquei devendo coisa alguma a ninguém. A única dívida que você nunca vai quitar, deixar de quitar, é a dívida do amor.
Porque o amor de Deus é constantemente derramado sobre nós através da sua graça e da sua misericórdia, do seu perdão. E esse amor para com o seu próximo também tem que ser. Da mesma, como Paulo diz, né, em Colossenses, assim como nós fomos perdoados por Deus, devemos perdoar também uns aos outros. O amor que nós recebemos de Deus precisa ser também transparecido aos demais. E aqui, o termo, quando ele usa exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, ainda dentro do contexto do capítulo 13, me aponta que aqui ele não está falando só de cristão para cristão, né? de salvo para salvo, mas que nós demonstremos esse amor para qualquer pessoa que está próximo de nós, para aqueles que estão vivendo o nosso contexto. Pois quem ama o próximo, e aqui esse próximo não importa se ele é crente, se ele não é, se ele é da sua etnia, se ele não é, se ele teme a Deus ou se não teme, a sua postura de gratidão a Deus precisa transparecer esse amor. E esse amor segundo o padrão bíblico, esse amor segundo os critérios e os princípios que o próprio Deus disse. Então, o resultado da minha vida, para glorificar a Deus, deve ser ações, pensamentos, uma disposição, virtudes e atitudes santas para glorificar e exaltar ao Senhor. Às vezes, a igreja de hoje, a gente já tem falado isso, né? Ela perdeu... César, valeu. Ela perdeu essa ideia da manutenção do testemunho. Né? Você vê o Brasil. O Brasil, é lógico que nós estamos falando aqui, o IBGE não tem teólogo lá dentro, né? Então eles põem todo mundo no mesmo pacote. Cristãos evangélicos, aí põe lá, né? 40 milhões. Só que desses aí você tem, sei lá, 80% de neopentecostais. Que de mudança de vida, meu amigo, não existe nada. O cara está ali só atrás de prosperidade, só atrás de bênção. Ele está ali numa relação comercial, entre aspas, com Deus, né? E não de mudança de vida. Não de confronto de mudança de postura. E é por isso que o número de evangélicos cresce e o país continua essa mesma bagaça de sempre. O número de crime aumentando, de divórcio aumentando, de caloteiro aumentando, e o bicho só vai aumentando. Por quê? Porque não é um cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro te conduz ao conhecimento da doutrina, como Paulo fez, mostrando que você não era nada e que você foi alcançado pela graça de Deus. E agora, alcançado pela graça de Deus, você vai viver de modo a glorificar esse Deus em cada pedacinho da sua vida, em cada detalhe da sua vida. E isso vai exigir de você uma prática de um testemunho, como Paulo faz questão de enfatizar nas cartas pastorais, que é um testemunho irrepreensível. Uma vida irrepreensível. Paulo chega a falar sobre perfeição, né? A fim de que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Pastor, isso é impossível. Eu sei, mas o padrão, o alvo é esse, é agir de uma maneira irrepreensível e buscando a perfeição em Cristo Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar mais aqui um pouquinho no nosso slide. Então, na parte do verso 8 até o verso 10, ele vai estar falando sobre o meu caráter precisa refletir a minha fé. O meu conhecimento de Deus, a minha comunhão com Deus, a minha esperança em Deus vai ser refletida através do modo que eu vivo. Então, em Romanos 13, né, após ter demonstrado aqui que o cristão deve pagar os tributos e impostos, Paulo faz aqui uma transmissão da dívida para com o nosso próximo, e que essa dívida não vai ser paga, que é a dívida do amor. A única dívida permitida que o cristão pode ter é a dívida do amor. Você tem que amar as pessoas todos os dias, sempre. Não tipo, olha, eu já te amei muito, valeu, não dá mais. Não, o amor cristão é uma constante. É lógico que você tem os meios lícitos e bíblicos, inclusive, para se preservar, né? Amor cristão não é sinônimo de tolice, obviamente, mas a ideia do perdão, do amor ilimitado é um ensinamento que a palavra de Deus nos apresenta, e em especial no Evangelho, né? Quando Jesus, muitas vezes questionado quantas vezes devo perdoar um irmão, ele diz, olha, de modo ilimitado, 70 vezes 7.
Que é quantas vezes for necessário, essa é a ideia. Você não vai fazer lá como eu brinco aí, né? Vou comprar uma cadernetinha, né? Para cada pessoa que você convive, uma cadernetinha lá com 490 páginas. E cada página ele pecou, você marca. Na hora que acabou a caderneta 490 vezes, aí você fala, fulano, não dá mais, não preciso te perdoar mais. Não existe isso. Imagina, para cada pessoa que você convive ter um negócio desse, você estaria louco. Lá é uma ideia de um exagero de Cristo, né? 70 vezes 7, mas que aponta para essa ideia do perdão ilimitado. Da mesma forma que Deus faz conosco. Não existe um limite para o perdão de Deus. O Everton vai pecar 10 milhões de vezes. 10 milhões e um, pronto, aí ele perde a salvação. Não existe isso. O perdão de Deus, ele me incentiva a não pecar, a não viver na prática do pecado, mas se pecar e confessar os meus pecados, o Senhor vai me perdoar até o último dia da minha vida, quantas vezes, infelizmente, eu desobedecê-lo. Então, da mesma forma, o perdão, o amor também é uma prática ilimitada na vida do cristão. O amor, além de ser a virtude, nós já trabalhamos algumas semanas atrás, dizendo que o amor não é dom, muitas vezes nós somos induzidos ao erro pelo título que o comitê de tradução fez na nossa Bíblia, no capítulo 13 de Coríntios, colocando o amor é o dom supremo. Não é dom nenhum, não, é uma virtude, porque se fosse dom, então alguém poderia não ter recebido. Mas o amor tem que ser uma característica de todo cristão. Então, como virtude, é a maior de todas as virtudes, a virtude fundamental para gerar as outras, virtudes essenciais no convívio social. Você vai ver aqui, voltando os olhos para o capítulo 12 de Romanos, o verso 9 diz, o amor seja sem hipocrisia. E aí, justamente porque você ama fraternalmente, então aí você vai ser zeloso, você vai regozijar na esperança, você vai ser paciente, você vai compartilhar das necessidades, você vai ser hospitaleiro, você vai abençoar em vez de perseguir, você vai se alegrar, vai ter empatia e humildade e por aí vai. Mas o amor é o que permite todas essas coisas. E agora aqui no capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, ele diz que nesse convívio em sociedade, nesse convívio horizontal com as pessoas, o amor, portanto, é reforçado como o modo para se cumprir a lei. O cumprimento da lei é o amor. E o Paulo fala, aquele que ama, ele cumpre a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, não a lei na perspectiva de salvação, porque nós já vimos o próprio Paulo falando lá em Romanos 3 que o objetivo da lei é calar a nossa boca, para mostrar que todo mundo é pecador, é condenado, não tem jeito de ser salvo por ela. Mas agora, alcançado pela graça do Senhor Jesus, eu vou viver no cumprimento da lei moral em gratidão. Eu vou lutar para que essa prática seja uma prática visível no meu dia a dia, na minha vida, como gratidão e para demonstrar que eu faço isso porque Deus me amou. Eu amo porque Deus me amou. E esse amor, então, vai me conduzir à fidelidade à minha esposa, ao respeito ao meu próximo, e a todas as questões que fundamentam um caráter bom, um bom caráter, tá certo? Então é isso que nós vamos, de certa forma, trabalhar hoje aqui. Paulo, então, invoca a lei moral como responsabilidade daquele que foi alcançado pela graça de Deus. O próprio Senhor Jesus já fez isso, O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 5, 6, quando trata do Sermão da Montanha, ele diz, ouviste o que foi dito, ou os antigos diziam, não matarás, eu porém vos digo, se você olhar para o irmão e considerá-lo tolo, desprezá-lo no seu coração, você já é assassino. Não adulterarás, eu porém vos digo. Então veja, Jesus, ele interpreta e dá uma visão, sobre a lei moral, de uma responsabilidade muito maior para o cristão. Lembrando aqui só um parênteses, que a lei judaica era dividida em 3 partes, a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. A lei civil trata das questões civis do povo de Israel, do funcionamento de Israel. A lei cerimonial, essa já foi cumprida em Cristo, em tudo aquilo que relaciona-se à lei cerimonial, portanto, já foi cumprida.
com exceção daquilo que vinha antes da lei cerimonial. O caso da circuncisão, que se torna o batismo, o próprio caso do dízimo também, né? Porque são ações que Deus estabeleceu antes mesmo da lei cerimonial. A lei cerimonial engloba isso, acaba sistematizando isso, mas com o cumprimento da lei cerimonial, o batismo substitui a circuncisão, porque a circuncisão é uma aliança perpétua antes da lei de Moisés, séculos antes, né? Foi dada a Abraão. Moisés só vem muito tempo depois, como também o dízimo. Começa com Abraão e depois só é sistematizado aí por Moisés muitos séculos depois. Tá? Mas só para deixar claro que há uma diferença então em lei. O que nós estamos tratando aqui é a lei moral. A lei moral permanece, essa lei não muda. Né? É um código de manutenção universal. Se toda a humanidade observasse os 10 mandamentos, meu amigo, nós já experimentaríamos muito de uma vida tranquila e mansa. Tá? Vamos lá, o Cezinha pergunta, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse amor incluía o traidor Judas. Vamos lá, Cezinha, sua pergunta é importante sobre o amor de Deus, né? Veja que o amor de Deus é diferenciado e até quando o Novo Testamento é escrito, né, o próprio grego, o grego koiné, nos permite essa distinção de que você tem ali, pelo menos nas Escrituras, dois termos de um modo mais explícito, né, para tratar do amor, e dentro da cultura grega ou helenista você tem 3 palavras para tratar do amor. O amor ágape, que talvez seja mais o agapau, né, que seja mais conhecido, esse amor sacrificial. Depois você tem o filéu, esse amor fraternal, mas que eles são sinônimos em vários momentos nas Escrituras, né? A própria discussão de Jesus com Pedro, se ele o amava, Jesus usa as 2 palavras, e não há aqui uma ideia de que Jesus diminuiu o padrão do amor exigido por Pedro, mas ele usa as 2 palavras num contexto de sinônimo. E você tem, dentro de um contexto geral, eros, né? Que é o amor erótico, de paixão e tudo mais. O grego, então, ele usa 3 palavras que nos indicam, que dá um parecer para o amor de Deus de um modo também diferenciado. Né? Como nós temos no nosso dia a dia um amor diferenciado? Olhando para a campanha publicitária, né? Vamos fazer aqui um exemplo, vamos usar a campanha publicitária do McDonald's, né? Amo tudo isso. A gente usa isso por questão, eu amo futebol, eu amo McDonald's, eu amo filme, eu amo não sei o quê, né? Só que amanhã depois aparecer uma hamburgueria melhor que o McDonald's, meu amigo, você vai procurar, e mais barato, né? E com um lanche maior, né? Certamente você vai mudar sem nenhum problema. Aí você fala, pô, mas você não amava tanto o McDonald's? É um amor, mas não é um amor, né? Não dá para comparar, por exemplo, um jovem apaixonado, né, que ama alguém, fala assim, eu amo a minha namorada ou minha recém-esposa, né, casado de novinho, né, minha esposa, da mesma forma que eu amo o pastel de feira. Não tem jeito. Então, existe uma diferença em relação ao amor, tá? E quando você olha para o padrão de Deus, o atributo amor de Deus, ele está no mesmo padrão de todos os outros atributos, isso aqui é importante a gente reforçar. Então a ira de Deus não é menor do que o amor de Deus. Está tudo no mesmo patamar. E o amor salvífico de Deus é diferenciado. Né? Então, porque se Deus amasse todas as pessoas de um modo salvífico, então não ia ter ninguém no inferno, rapaz. Ia ficar jogado às traças. E Deus fala que nós somos salvos porque Ele nos amou. E que Ele nos amou, inclusive, antes da fundação do mundo. Né? E nós sabemos que vai ter gente que vai viver na presença eterna do Senhor e outros não. Então eu falei, e aí? Então Deus ama alguns e não outros? E aí que entra essa distinção do amor. Nós já tratamos aqui, por exemplo, da distinção da fé, né?
apresentei pelo menos quatro expressões aí para a fé como crença, a fé como virtude, a fé como dom e a fé salvadora. E quando você fala, salvação é a mesma coisa, né? Há uma distinção quando a Bíblia fala de salvação. Ela pode usar o termo salvação para um episódio, ou para uma doença, ou para uma situação relacionada à ação de Deus na vida daquela pessoa. Né? Quando Jesus olha para muitas pessoas e fala, e é curada, vai, a tua fé te salvou. Essa fé salvou do quê? Da condenação eterna? Ou salvou daquela doença? Ou salvou daquele problema? Né? Então, há uma distinção. E também há uma distinção em relação ao amor. Por isso que Deus diz que aqueles que é alvo do amor de Deus, obviamente serão alcançados pela sua salvação e pela sua graça e pela sua salvação. Então, quando você diz, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, né? João 13:1, se isso incluía o traidor Judas, nós podemos dizer que Jesus amava Judas, sim, mas não para salvação. Há uma diferença aqui de grau, né, nessa questão do amor salvífico. Né? Por isso que a gente, inclusive em evangelismo, a gente tem falado, né, que qual que é a essência do evangelismo? Arrependei-vos e crede. Se o cara se arrependeu e crê em Jesus como seu Salvador, é consequência dessa ação de Deus. Aquela postura, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você, isso soa meio complicado, porque vai que o plano de Deus seja a condenação dele. É um plano maravilhoso? Para a pessoa, provavelmente não, né? E Deus o ama? O ama, mas o ama de modo salvífico? Não. Então essa afirmação ela tem lá a sua dificuldade. Então deixa eu dar uma olhada aqui. João 13, né? No fim da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus até o fim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Essa é a mesma ideia que ele vai depois expressar em João 17, né, Cezinha? A ideia de que Jesus, ele ora, inclusive, pelos seus, por aqueles que ainda viriam de crer nele, mas ele não ora por todo mundo. Né? Então, ali demonstra também essa distinção. Para nós, para a nossa cultura, é difícil falar assim, mas então Deus não ama algumas pessoas? Deus ama toda a sua criação, mas para a salvação há distinção. Agora, e o termo que se usa? O termo às vezes é o ódio mesmo. Né? Amei a Jacó e odiei. O termo grego pode ser traduzido dessa forma. Me aborreci de Esaú, ou odiei a Esaú. Jesus diz que ele odeia os nicolaítas. Né? Lá em Apocalipse capítulo 2. Agora, esse entendimento do amor divino é um mistério para nós, né? É simples, é só eu fazer a seguinte pergunta: como um Deus inteligente, soberano, santo, poderoso, resolveu me amar? Resolveu demonstrar amor para comigo? Então, como entender esse amor? Se eu não valho nada, se eu sou miserável pecador, e que se eu estivesse na condição de condenado, seria de uma maneira justa. Né? Então, é difícil você compreender essa ideia, mas existe uma distinção também no amor de Deus. O amor salvífico para um amor como Criador, e no que tange a salvação, então aí você vai ver realmente a eleição e a preterição, o amor e o aborrecimento, tá? Mas a ideia, voltando para cá, o que Paulo está querendo nos dizer em relação à minha responsabilidade é de amar da mesma forma que eu fui amado. Então o padrão do amor de Deus para comigo não é o padrão para o meu vizinho. Meu vizinho não é salvo, então eu vou usar o padrão. Não, o padrão de Deus para comigo. O amor de Deus para comigo precisa ser transparecido a todos. Acho que você tinha posto alguma coisa aí, não deu tempo aí, você já retirou, mas qualquer coisa você digita de novo aí. Então vamos lá, irmãos. Então o amor, Paulo aqui invoca essa lei moral como a responsabilidade daquele que foi alcançado
pela graça de Deus. Então, o amor como resposta à graça de Deus gera virtudes e me conduz à moralidade. Então, quando eu entendo que eu fui alvo do amor de Deus, por conta da sua graça, Deus me amou, esse entendimento gera a própria virtude do amor em minha vida e me conduz a um amor que está em harmonia com a moralidade. Veja que isso é importante também. O meu amor não estará contra a lei moral de Deus. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, né? Por que você se divorciou? Encontrei um amor melhor do que o primeiro. Não, peraí, meu amigo. Você tem uma fidelidade, você fez um voto, você tem um compromisso, você adulterou, aí agora é porque você amava mais a amante do que... Veja, está errado. Aí a pessoa, não, mas é porque eu amo. Eu separei porque eu amo, eu matei porque eu amo, eu roubei porque eu amo. As pessoas usam como argumento o amor para fazer uma série de situações antimorais ou amorais, né? Não é isso. O amor de Deus, como resposta à graça de Deus, né, me conduz à moralidade. O verdadeiro amor, o amor que Deus quer que eu demonstre para o meu próximo, ele não pode ferir a lei moral. Por isso que Paulo diz que o que ama o próximo tem cumprido a lei. E lá no verso 10 ele diz, o cumprimento da lei é o amor. Então, esse jogo de palavras mostra que o amor ele não pode confrontar a moralidade de Deus. Então, por exemplo, o amor hoje promíscuo, o amor a causas que a Bíblia condena, não entra aqui. Porque Paulo faz essa conexão de que o amor que devemos demonstrar para o nosso próximo é um amor que me conduz à moralidade, que está em concordância com a lei moral de Deus. Tudo bem? Isso aqui é importantíssimo, hein? Porque senão você vai falar assim, então como demonstração do amor ao próximo, eu tenho que tolerar toda a prática pecaminosa dele, eu tenho que aceitar o jeitão que ele é. Não, o amor que Paulo está falando é um amor que anda de mãos dadas com a lei moral. E que um depende do outro, né? Eu só consigo cumprir a lei se eu tiver amor. E um amor que me conduz à moralidade. Então vamos lá, aqui que o Cezinha pôs assim. Sim, esse jogo de palavras Jesus faz com Pedro quando pergunta se ele o amava, ágape, mas ele só tinha o amor de amigo, filéu, para oferecer. Havia uma distância entre amor sacrificial e tal. Então, eu particularmente defendo a ideia que aqui, nesse texto de João, filéu e agapau são sinônimos. Por quê? Se eu coloco ele como amor diferente, nesse caso aí que você citou, eu vou chegar à conclusão que Jesus abaixou o padrão dele. Pedro, eu quero que você me ame com amor sacrificial, amor abnegado. Aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo, filéu. Pedro, tu me amas, amor sacrificial? O senhor sabe que o meu amor é meia boca. Aí Jesus fala, então você me ama meia boca? Aí Pedro, isso, tu sabe todas as coisas. Então, Jesus não iria diminuir o seu padrão. Então, eu particularmente defendo na exegese desse texto, que aqui nesse texto específico refere-se a uma utilização como sinônimo. Mesmo porque Jesus e Pedro não estavam falando em grego. Ok? Quando Jesus foi conversar com Pedro, ou ele estava falando em aramaico ou hebraico. Tá? Na hora do registro de João, ele usa isso como sinônimo. Tá? Porque eu não posso dar a possibilidade de que Deus recua o seu padrão para adaptar ao meu tipo de amor. Não, o padrão do amor de Deus que ele exige de mim é o padrão dele. Então, eu sei que tem muito teórico que defende isso, mas isso aí, na verdade, é o efeito papagaio, né? Alguém falou isso e alguém repete, ninguém senta para ir a fundo mesmo e ver se é isso. Eu, particularmente, eu tive a oportunidade de fazer a exegese desse texto, inclusive não sozinho, né, em exercício acadêmico,
E nós chegamos à conclusão, portanto, que aqui não é uma ideia de que Deus diminuiu o seu padrão de amor, mas é um caso específico ali em João, no caso aqui desse registro, de utilizar os dois termos como sinônimo. Tá? Então, essa ideia de que Pedro só tinha para oferecer um amor de amigo, e Jesus só queria um amor sacrificial e depois Jesus abaixa o padrão, isso aqui me dá brechas, né? E eu não posso ter brechas em relação ao relacionamento com Deus. É como se eu chegasse para Deus e falasse assim: eu não estou conseguindo, não consigo vencer esse pecado. Aí Jesus fala: não tem problema, então pode viver com esse pecado aí. Obviamente que esse padrão nunca aconteceria, tá? Mas a gente pode depois sentar junto aí para trabalhar esse texto aí, porque é muito legal, muito interessante, tá bom? Vamos lá, Roberto Júnior, pastor, então Romanos 2:11, vamos lá. Nós já estudamos isso, hein, professor? Romanos 2:11, que é um verso chave aqui, né? Porque para Deus não há acepção de pessoas. É no sentido de julgar atos das pessoas e nada tem a ver com a salvação, como alguns usam? Não, no caso aqui tem a ver com salvação. Só que essa acepção de pessoas, o contexto é: Deus não faz distinção entre judeu e não judeu. Qual que é a briga aqui de Paulo? Que o judeu se sentia melhor. E ele está mostrando, tanto para o gentil quanto para o judeu, que os dois são terríveis. Os dois estão condenados. Então, Deus não faz acepção de pessoas na salvação. Ele salva tanto o judeu quanto o gentil. Homem, mulher, escravo, livre, bárbaro, cita, parará, papapá. Então, Romanos 2:11 aponta sim para a salvação, mas a acepção de pessoas é no sentido de que Deus salva pessoas de todas as etnias e que diante dele, tanto o judeu que tinha a palavra, quanto o homem que não tinha a palavra, o homem do capítulo 1, né, o homem natural que não tinha a revelação, a palavra, então Deus não faz acepção entre eles. Os dois são condenados. Os dois estão no mesmo pé de igualdade, né? Então, o foco aqui é essa ideia de que todos pecaram, com lei ou sem lei, todos estão condenados. Tá bom? Vamos lá. Vamos caminhar mais um tiquinho aqui. Qualquer dúvida aí ou qualquer coisa que não ficou claro aí, por favor, me auxilie, irmãos. Então, veja, voltando para Romanos 13, o caráter é formado por um conjunto de práticas e atitudes, né, no dia a dia, que estão de acordo com a moralidade. Então, eu fiz aqui uma relaçãozinha que dá para você, de certa forma, retirar aqui dessa ideia de Paulo, dessa postura. Então, não fiqueis devendo a ninguém. Ou seja, você disse que ia pagar, então pague. Então, o seu caráter é formado por virtudes ou atitudes de honestidade. A pessoa de bom caráter, de fato, ela é honesto. Verso 9, não adulterarás. É uma postura, uma atitude de fidelidade. Eu fiz uma aliança com alguém, eu fiz um voto, e eu costumo dizer, né, que o voto de fidelidade, o voto de fidelidade que nós fazemos no nosso casamento, não é que eu estou dizendo que eu não vou encontrar ninguém melhor, que eu não vou encontrar ninguém mais inteligente, que eu não vou encontrar ninguém mais interessante, ninguém mais rico, mais bonito, né, mais atraente. Não. Eu estou dizendo que, mesmo que eu encontre tudo isso, eu me comprometo a viver em fidelidade. Então, a fidelidade, ela não termina com oportunidades. Eu encontrei uma moça mais bonita que eu casei, ou mais rica, ou mais inteligente, ou mais bonitona. Não. Fidelidade pressupõe caráter.
E é por isso que é para toda a vida, né? Porque vã é a formosura. Você vai ficar feio, ela também vai. Você vai envelhecer, ela também vai. Mas mesmo assim, o princípio da fidelidade permanece. Isso é caráter. Então, por isso você não vai adulterar. O seu amor, né, é demonstrado aqui através da fidelidade. A lealdade, não matarás. Porque quando você assassina, a ideia do não matarás é a ideia do assassinato, né? Já estudamos isso em outro termo, porque se a lei fosse não matarás no sentido de não poder matar absolutamente nada, então se sentar um pernilongo aí, você sopra, porque você não pode matar. A Bíblia diz não matarás, então se for levar para essa perspectiva literal e não olhando para o termo hebraico, você vai então, aí eu tenho que ser vegetariano, porque eu não posso matar nada, né? Aí cria uma série de confusão que muita gente tem feito. O não matarás aqui aponta para assassinato, que leva para a atitude de lealdade. Para assassinar, eu vou pegar o cara de uma maneira, né, que ele não está esperando, ou eu vou usar de uma arma que a pessoa não tem como se defender. Então, o assassinato é proibido. Então, a lealdade é o padrão de caráter que me conduz a não agir de modo a tirar ou roubar a vida de alguém, né? E por isso que a questão de Jesus amplia isso para a questão da fidelidade no coração, da lealdade no coração. Aquele que considera o amigo tolo no coração já é um assassino. O que mais que ele diz? Não furtarás. Então eu respeito o que é dos outros, né? Isso é caráter, né? E porque eu amo o meu próximo, então isso me conduz à moralidade, isso me conduz à ideia do bom caráter. Então a respeitabilidade faz parte disso. Não cobiçarás. Então eu vou respeitar o que o outro tem, é a hombridade, né? Tratar o outro com dignidade, tratar aquilo que ele tem com respeito. Veja, o amor me conduz a essa moralidade. Por isso que a lei moral o cumprimento da lei moral é o amor, e o amor, de certa forma, me conduz aí a essa moralidade, ao cumprimento dessa moralidade. O que mais? A humildade, né? Todo e qualquer outro mandamento se resume nisso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu me torno igual, eu me coloco ninguém superior a mim, né? Então a humildade faz parte dessa atitude que forma o meu caráter. Então humildade, igualdade, e a benignidade. Verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Eu faço o bem, então é benigno, né? A benignidade como também uma expressão aí desse bom caráter. Veja, o amor como demonstração da minha gratidão a Deus me conduz à moralidade, ao cumprimento da lei moral. Então, o que se espera do cristão que ama? Que nas relações comerciais ele seja honesto, que nos votos conjugais ele seja fiel, que no relacionamento com os demais homens ele seja leal. E por isso até mesmo na guerra, que é algo permitido, você vai agir inclusive em lealdade, né? A questão do roubar, eu vou respeitar a propriedade do outro. Em relação à cobiça, eu vou tratar com respeito e de modo digno aquilo que não me pertence, com hombridade. Eu vou amar como se ama a mim, então com humildade, com igualdade. E vou fazer sempre o bem, porque o amor não pratica o mal com o próximo, a benignidade. Então veja, irmãos, o amor que eu recebi de Deus, a prova do amor de Deus para conosco é o fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores, me conduz agora em gratidão a esse Deus que me amou, a refletir esse amor no meu convívio horizontal com as pessoas e com a minha família, através de uma prática de moralidade, de um bom caráter. Então, o meu caráter, o jeitão de viver, reflete aquilo que eu creio. Reflete o fato de que eu entendo que o amor de Deus me alcançou quando eu não merecia. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Para finalizar, isso que eu falei que hoje já dentro do tempo aí,
Então, o caráter baseado no amor, irmãos, nos conduz à prática constante dos bons costumes. Ou como eu já disse há pouco, o amor que eu recebo de Deus me conduz à prática de um amor para com o meu próximo, baseado na moralidade ou nos bons costumes, para com todos, em todo tempo e em todo lugar. Né? Então a ideia não é só para com o crente. Eu sou vendedor de carro. Se vem um irmão da minha igreja comprar um carro comigo, então eu falo, cara, não compra esse carro não, porque o motor dele tá fumando. Agora, se não é irmão da igreja, eu falo, nossa, esse é um filé. Não, meu amigo, eu vou ser honesto com todo mundo. Amar uns aos outros, o teu próximo. Ele não está falando do seu irmão, ele está falando de todos. Você vai refletir a graça de Deus recebida para todos. Em qualquer lugar, em qualquer situação. Né? Não é parcial. Né? Para o meu irmão, sim ou não. Ou como acontecia nos almoços de confraternização da igreja. Né? A cozinheira dava a sobrecoxa só para os filhos. E o filho dos outros dava o pé. Não, meu amigo. Ou você faz sobrecoxa para todo mundo, ou então você não... Ou fica você com o pé. O amor não tem que ser abnegado? Então você fica com o pé, dá a coxa e a sobrecoxa para o filho dos outros. Né? Então isso acontece muito em almoço de confraternização na igreja. Não deveria, porque o amor ao próximo tem que refletir o amor que eu recebi de Deus. Deus não te deu o pé da galinha, meu amigo. Ele te deu um banquete, não é verdade? Então é por aí. Então vamos lá. Eu quero citar aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro que o Cezinha me emprestou. Não está aqui, Cezinha? Não, está aqui. Deixa eu aproveitar. Aqui, ó. Esse livro aqui que o César me emprestou, reverendo Hernandes Dias Lopes, Romanos, o Evangelho segundo Paulo, tá? Da editora Agnus. Já estamos terminando aqui a leitura dele. Então, nesse livro aqui, ele faz a seguinte divisão, né? Como característica do reverendo Hernandes, bem pastoral, então ele vai falar que esses versos nos falam do amor, e de fato, fala do amor. E aí ele diz que o amor é uma dívida impagável. Não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Então, o amor do cristão para com o seu próximo, ele é impagável. E ele precisa ser constante. Segunda divisão que ele fala é um ato de obediência. Pois quem ama, o próximo tem cumprido a lei. Que eu digo aqui que esse amor é o que me conduz à moralidade. Essa obediência é o quê? A lei moral. E, em terceiro lugar, o amor é algo benigno. Ou seja, ele não pratica o mal. É lógico que eu fiz uma adaptação na divisão proposta pelo reverendo Hernandes, mas a ideia que ele quer expressar nessa divisão aí, falando sobre o amor ao próximo, é justamente essa. O amor como uma dívida impagável, o amor como um ato de obediência a Deus e um amor como demonstração de bondade ou de benignidade, pois ele não pratica o mal contra o seu próximo. Em resumo, então, define aí de modo simples e claro a nossa postura moral, ou seja, o nosso caráter, seja no relacionamento horizontal, né? Vertical, o meu relacionamento com Deus, horizontal com o próximo. E aí inclui família, inclui a sociedade. Lembre-se, reforçando, que Paulo aqui, quando ele invoca a lei moral, ele invoca os 6 mandamentos horizontais, né? Não adulterarás, não matarás, começando a honra teu pai e tua mãe, testemunho, cobiçarás, é a ideia dos mandamentos morais relacionados ao relacionamento interpessoal ou horizontal. E os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus refere-se ao meu relacionamento vertical, ou seja, o meu relacionamento com Deus. Fechando então, irmãos, o que Paulo quer me ensinar com isso? Uma vez que eu fui alcançado pela graça e pelo amor de Deus, esse amor fantástico de Deus que me salvou quando eu ainda era pecador e inimigo, eu agora vou refletir a minha gratidão a Deus, vou demonstrar a minha gratidão a Deus, refletindo o amor que eu recebi nos meus relacionamentos interpessoais, através de uma moralidade, porque o amor me conduz a cumprir a lei, e a lei moral
ou seja, me conduz à moralidade. Ou seja, o meu caráter é moldado por esse amor que me conduz a cumprir com a lei moral de Deus, e aí então as atitudes do bom caráter serão vistas na vida do verdadeiro crente em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os relacionamentos e em todas as esferas da vida humana. Beleza?